Patrícia, acho que a primeira pergunta é exatamente o que é educação integral, como que a Fundação entende esse conceito, né? Então, para a gente começar, acho que você podia contar um pouco para a gente por aí, né? Claro. Nós entendemos educação integral como um conceito, né, sobretudo, um conceito muito estratégico quando a gente pensa que o Brasil precisa avançar, né, cada vez mais para conseguir qualidade na educação e mais, redução das desigualdades, ou seja, garantir uma educação de qualidade para cada criança, para cada adolescente, para cada jovem nesse país, né? E aí é um conceito que tem algumas premissas, né? E que eu imagino que quem está nos assistindo vai conseguir se relacionar, se identificar. Então, uma das premissas é que o desenvolvimento, né, do indivíduo, do sujeito, ele tem várias dimensões. Ele tem uma dimensão que é cognitiva, né, então do conhecimento, a capacidade de raciocínio, análise. Talvez assim mais tradicionalmente o que a gente entende que você aprende, né, aqueles aprendizados na escola, né, matemática, português, história, análise crítica de problemas e tal. Mas um indivíduo não é completo só com essa dimensão, né? A gente sabe disso, a gente vive isso no dia a dia, né? Então, o desenvolvimento integral, ele também precisa incluir dimensões como a dimensão social, emocional, física, ética, né? E todas essas são dimensões que juntas, né, se dialogam, claro, né, dialogam entre si, mas são fundamentais. Quando a gente vai pensar numa criança ou num adolescente, né, que é importante nas nossas vidas, a gente consegue entender isso muito bem, né, porque a gente se preocupa, bom, ele está aprendendo os conteúdos, os conhecimentos que ele vai precisar, mas a gente também se preocupa com outras dimensões do desenvolvimento, né? Como é que ele está se relacionando com os colegas, com os professores, com outros adultos, como é que são as atitudes dele, né, ou dela, como é que está a saúde do corpo, ele se movimenta, né? Ele faz esportes ou atividades físicas, como é que ele... e mesmo um repertório sociocultural, né? Quer dizer, a gente imagina, bom... tem aprendizados que acontecem dentro da escola, mas tem muitos aprendizados que acontecem fora da escola, né? E eu acho que isso também é muito tranquilo a gente conseguir se identificar, porque mesmo quando a gente pensa na nossa história, né? Quantas coisas a gente não aprende com a família, né? Com as histórias, os costumes, o dia a dia da família. Quantos aprendizados a gente não tem na comunidade, seja com vizinhos, seja em organizações da comunidade, associações de bairro, projetos que acontecem no nosso entorno. Quanto a gente não aprendeu e aprende na cidade, se a gente for pensar em equipamentos públicos como museus, teatros, cinemas, né? Espaços culturais, concertos, shows. Então, tudo isso, no conceito de educação integral, faz parte de aprendizagem. Por isso que a gente sempre vai trabalhando com o conceito de que tem uma diversidade aí de aprendizagens, né, de tipos de conteúdos de aprendizagem, que essas aprendizagens acontecem em diferentes espaços, né? Então, na escola, mas como eu disse, também fora dela, e em diferentes tempos. Né? O tempo todo a gente pode estar aberto para oportunidades de aprender nesses diferentes espaços. E aí eu comentei que é muito estratégico para a Fundação, porque está ligado a um desafio que a gente ainda vive no país, que a gente ainda tem muitas crianças, muitos adolescentes e muitos jovens que não têm um acesso tão completo a essas múltiplas oportunidades de aprendizagem. Né? Muitas famílias fazem até sacrifícios e se esforçam para pagar muitas vezes extra, né? É o curso de inglês, é o curso de violão, é o passeio para o teatro, mas muitas famílias não têm condição de pagar. E nesse sentido, as políticas públicas, né, e a educação pública
tem um papel fundamental, como eu disse, para essa redução das desigualdades, né? Quando a gente está pensando na formação integral de verdade. É pensar, é isso, né? Educação no sentido mais amplo, né? Que a gente está falando, né? E aí a gente não está especificamente na escola, né? E aí a minha pergunta é assim, quais são os desafios? Se a gente está falando da escola, mas também de outros atores e de outros, enfim, setores, né? Que estão na sociedade. Qual que são os principais desafios para se implantar esse conceito, inclusive, né, de educação integral? Eu acho que existem alguns desafios no campo das políticas públicas, né? E existe um desafio na área de mobilização da sociedade civil como um todo, né? Eu acho que eu vou falar um pouco sobre esses dois. Eu acho que no campo das políticas públicas, a gente tem desafios e que têm sido enfrentados, né, por muitas secretarias, muitos municípios e estados. Claro que a gente tem ainda muito para fazer, mas é importante reconhecer. E eles envolvem tarefas mesmo, como poder, por exemplo, fazer um diagnóstico da situação do município, né, ou do estado, no sentido da oferta dessa educação integral. Um desafio grande num trabalho intersetorial, porque, como eu falava, né, se as aprendizagens na educação integral precisam acontecer em múltiplos espaços, dentro e fora da escola, no desenho de uma política pública de educação integral, se você é o prefeito ou governador, não basta só a Secretaria de Educação estar envolvida. Pode ser um começo, mas ela precisa se articular com outras secretarias que também têm um papel importante, né? Se pensar a Secretaria de Saúde, Assistência Social, Cultura, Esportes, muitos municípios têm deixado essa tradição de cada um no seu quadrado, né? Então você tem lá um projeto de esporte, às vezes eles atendem a mesma criança, mas não pensam nas sinergias, né? Não coordenam. Então muitos municípios, estados estão começando a enfrentar esse desafio, porque é complexo, não é fácil você colocar diferentes áreas para trabalhar juntos, né? Mas é um desafio fundamental. Um outro que é muito importante ainda na área de política pública é a formação dos profissionais, né? Porque quando eu falava, né, dessa mudança de paradigma, de imaginar que existem muitas aprendizagens e todas elas são muito valiosas, né, seja na escola, na família, na comunidade, na cidade, isso exige dos profissionais envolvidos nessa oferta uma formação continuada, uma formação inicial até de entendimento, de valorização, né? E a gente também já começa a ver esforços nesse sentido, de formação inclusive, por exemplo, para profissionais das escolas, pensar em estratégias de envolvimento das famílias, né? De parceria com organizações externas, de como fazer planejamento conjunto, com organizações sociais que também realizam projetos socioeducativos e pela fundação, depois eu posso falar um pouco mais, a gente tem uma experiência de longa data, bem rica nesse sentido. Então tem esse desafio aí também da formação, né? Eu falei do trabalho intersetorial e aí envolvendo mesmo não só secretarias, né, áreas do governo, mas também áreas da sociedade civil, né, organizações enfim, esse capital social que é fundamental também para a oferta, né? Esses são alguns dos desafios. Claro, hoje a gente está, não tem como negar que tem um desafio aí do financiamento, né, de como colocar todas essas articulações para funcionar. Mas a gente vê também que não dá para pensar, bom, vamos esperar vir o financiamento para poder começar a trabalhar nessas outras áreas. E a gente até vê que muitas histórias de sucesso conseguem até superar algumas dificuldades de financiamento quando somam forças com os diferentes atores da comunidade, com universidades, com as famílias, né? E vão crescendo. Então, esse é o desafio no campo da política pública. Agora, eu falei de um desafio da mobilização, por quê? Talvez você tenha mais perguntas e quem está nos assistindo... Eu já ia fazer essa pergunta. Aliás, já veio até uma pergunta, Ai, que assim, bom. de que forma que os voluntários, quer dizer, como que as pessoas, enfim, comuns, que não são especialistas, que não são
técnicos, né? Como que elas podem contribuir, né? E aí a gente está falando tanto na escola como fora dela, né? Quer dizer, como que elas podem contribuir para esse processo de educação, né? Enfim, acho então que você já era deixa para você falar. Boa, porque é perfeito. Eu acho que o primeiro ponto é se lembrar desse conceito, né, que a gente trouxe aqui, que é não subestimar o seu papel como cidadão, né, como participante da sociedade, no processo de formação integral de crianças e adolescentes. Seja através de alguma atividade na escola, mas seja através de atividades fora dela. Porque são atividades que têm impacto, sim. Né? A gente até tem bastante estudos já, não só no Brasil, mas fora, que dependendo da forma como todas essas atividades são feitas, elas têm impactos assim ao longo da trajetória da criança, do adolescente, e muito significativos. Né? Então, não subestimar, primeiro, começa por aí. Eu acho que, em termos de Brasil, a gente ainda tem um desafio grande de comunicar melhor esse conceito, Cláudia. Quer dizer, o que é educação integral? Para que as pessoas entendam, para que quem não seja técnico ou especialista possa dialogar e entender e criar suas expectativas, né? Esse é um esforço de mobilização muito importante. E aí tem uma coisa básica, desculpa te interromper, mas acho que e veio uma pergunta que até acho que é nesse sentido, do básico mesmo, que é uma confusão que a gente faz entre o tempo integral, né, assim, o tempo, quando a gente fala educação integral, parece que a gente está falando do tempo integral e do tempo que a pessoa fica na escola, né? Sim. Mas não é isso, né, Patrícia? Como que a gente coloca, né, já que a gente como voluntário e como, né, pessoas que também mobilizam, a gente está falando com os comitês que mobilizam outros colegas, como que a gente leva esse discurso e a gente entende o conceito para além de uma coisa de ficar mais tempo na escola, Na escola, né? Você tem, bem colocada essa pergunta, porque eu acho que é uma confusão natural de acontecer no nosso contexto, sobretudo brasileiro, em que, na média, né, crianças e adolescentes ainda passam pouco tempo na escola quando comparado com outros países do mundo, né? Se a gente vai pegar países da OCDE, a gente está falando de uma média entre 6 e 7 horas, e no Brasil a média, e sobretudo para as redes públicas, ela fica entre 4 e 5 horas, né? Então eu acho que essa confusão acaba também acontecendo por conta desse descompasso aí que a gente tem para chegar a uma média dos outros países. Mas como você bem falou, tempo não é a solução em si. Não adianta ter mais do mesmo, né? Então você até pode ampliar de 5 para 7, mas se essas 2 horas vão ser mais do mesmo, que tipo de crescimento e ampliação de fato essa criança ou esse jovem, né, vai ter? Então, esse é um ponto muito importante e é uma confusão assim, muito comum. Eu me lembro assim, da gente ter ficado até feliz de uma análise recente que nós fizemos lá pela Fundação, a nossa área de avaliação, que a equipe fez um mapeamento de avaliações de impacto que olham essa questão do tempo, né, da ampliação do tempo. E um dado muito interessante foi que eles viram que os estudos mostram que o aumento do tempo pode ajudar a melhorar o desempenho escolar do aluno, depende também do que é dado e de como é feito, né? Não é garantia de nada, mas mesmo assim, depois de um certo número de horas, né, depois de 8 ou 9 horas, os resultados são decrescentes. Quer dizer, não é aquela ideia de que não, quanto mais, né? Então vou botar 12, 13, que aí vai ser uma... Não. Por quê? Aí volta com aquele conceito que a gente falou. Para você realmente se desenvolver, você precisa circular e ter exposição a diferentes formas e espaços de aprendizagem, interações, né? A gente acaba ouvindo isso mais dos jovens, que reclamam de modelos em que eles ficam sentados numa sala por horas, mas mesmo para criança pequenininha, né? E, aliás, é curioso, porque na educação infantil, geralmente a gente consegue entender melhor a importância da criança circular, não ficar numa sala, né, enfurnada por horas. Depois isso se perde, como se isso também não fizesse parte né, de uma premissa importante, né? Então, acho que essa é uma das confusões que se ligam com esse desafio que eu falei da comunicação.
A gente fez, inclusive, em parceria com o Datafolha, 2 anos atrás, uma pesquisa de opinião com brasileiros nas diferentes regiões do país, né? E nós observamos que havia um pouco mais da metade não sabia o que era educação integral. Entretanto, quando nós explicávamos o conceito, 9 entre cada 10 achavam que era algo essencial para garantir para toda criança e adolescente. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, um dos esforços bacanas de mobilização é poder disseminar esse conceito e do seu jeito, não com a fala do especialista, né, mas dizer, olha, o que isso quer dizer na prática? Né? O que a gente quer para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e jovens? E o que a gente então precisa construir para isso? E aí, nesse sentido, e eu sei que a área de mobilização, os comitês, né, tem tido assim, um papel fundamental, também pensando nas ações, né, diretas com crianças, adolescentes, jovens, ou com os profissionais, ou famílias, né, que atuam com eles, é um papel fundamental, porque vocês são atores importantes, sim, nessa formação, nessas aprendizagens, né? Então... O pessoal eu estou aqui porque o pessoal está me dizendo que já tem mais de 80 acessos, que enfim, ótimo. A gente já passou, né? Acho que você já passou por algumas perguntas que já estão sendo colocadas aqui, como a questão de que, bom, como que fica a situação da família? Então, o Ronaldo, por exemplo, de Goiânia, falou, bom, mas aí o aluno fica o tempo todo longe dos pais. Então, aí já vem a história do tempo, que acho que você já comentou um pouquinho. Ele não vai perder o amor dos pais? Eu acho que a gente está falando justamente, né, Patrícia, de valorizar os saberes que estão em todos os lugares, né? E a família é um ator importante, sim, na questão da educação. É, né? Verdade. É isso, né? Eu acho que é um ponto... qual o nome dele, de novo? Ronaldo. O Ronaldo trouxe realmente um ponto muito importante, eu mencionei, mas muito rapidamente, que é o papel das famílias. E a importância da gente valorizar o saber das famílias e o tempo de convívio com as famílias. Que não é querer que a família fique ensinando matemática, né? É que realmente tem outras oportunidades e interações que são muito importantes para a constituição do sujeito. Quando ele traz a questão do tempo, e ele está em Goiânia, né? Eu acho que Goiás tem um caso muito interessante de educação integral, porque até 2011 havia escolas de tempo integral no estado de Goiás, inclusive em Goiânia, que eram de 10 horas diárias, né? E nós trabalhamos em parceria com a rede estadual de lá para ajudar a diagnosticar e tudo. E uma das sugestões pensadas junto com a equipe da secretaria, mas também depois de conversas com famílias, foi de reduzir de 10 para 8. Num primeiro momento, havia um certo medo, será que as famílias não vão querer? Mas na hora de conversar com as famílias, elas, inclusive, apoiaram a iniciativa, não houve resistência, porque era isso, elas acabavam também perdendo um tempo, né, de convívio. É claro que isso traz uma outra pergunta, né, que é, mas as famílias também precisam de apoio para saber como elas podem interagir, realmente, assim, criar oportunidades de diálogo, de aprendizagem, de interação em casa. Com certeza, eu acho que não dá para a gente achar que toda família vai saber de cara como, né, criar no ambiente familiar estímulos, mas o que a gente vê muito também é que muitas vezes os pais ou outros familiares subestimam o seu papel, né? Eles já sabem muita coisa, já tem uma história de família para contar. Exato, né? Então, eu acho que... E ações que parecem simples, mas não são, porque são muito valiosas. Desde... Bom, não tem como não falar. Desde ler para sua criança, né? Até conversar com o jovem sobre o dia dele. Aí, se ele não quer conversar ou não quer contar detalhe, conversar sobre os interesses dele, né? Os hobbies, o que ele gosta, o sonho do que ele quer fazer. Poder também aliar atividades ou conversas em casa, né? Ou em passeios da família, com coisas que eles estão aprendendo na escola, por exemplo, ou nas atividades que eles fazem fora dela. Então, a família tem um papel mediador muito importante.
E não só na primeira infância e quando eles são menores, né? Mas também com adolescentes e jovens. É que às vezes a gente acha que, não, já está adolescente, não quer saber de mim, mas o papel muda, mas as interações continuam. E aí sim, eu acho que cabe poder pensar que estratégias de apoio, de orientação, de dicas para os pais e outros familiares, né, podem ser feitas para ajudá-los aí a potencializar esse papel. Essa é uma outra oportunidade também de ação voluntária, né? Se a gente pensar. Incrível, né? É muito importante.